Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar da oxirredução, mais especificamente sobre o número de oxidação dos elementos. As reações de oxidação e redução também são chamadas de reações redox e são fenômenos frequentes no nosso cotidiano. Temos aqui como exemplo a combustão do palito de fósforo. Nós temos o processo de enferrujamento do ferro, a queima de combustíveis fósseis, tá? Temos quando se descolore o cabelo com água oxigenada, o funcionamento das pilhas e baterias para os diversos tipos de aparelhos eletroeletrônicos. E aí, como definição, nós podemos dizer que oxidação é a perda de elétrons, ou seja, quando um elemento perde elétrons, ele sofre oxidação. A redução é quando o elemento ganha elétrons. Então, nós temos aí o fenômeno da oxidação quando o elemento perde elétrons então nós temos o fenômeno da oxidação, que é quando o elemento perde elétrons, e a redução quando ganha elétrons. Portanto, as reações de oxirredução é quando há transferência de elétrons. Então, se ocorre transferência de elétrons, se um perde e o outro ganha, então nós temos uma reação de oxirredução ou redox. Observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem transferência de elétrons entre os átomos. Contudo, sabe-se que a oxidação e a redução ocorrem juntas na mesma reação química, ou seja, o fenômeno da oxirredução é um fenômeno simultâneo. Um elemento só perde elétrons se tiver um outro elemento para ganhar. Um só ganha elétrons se tiver um outro para perder. Então, isso ocorre simultaneamente. Por exemplo, o magnésio, quando se liga com o oxigênio, o magnésio, sendo do grupo 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, que acaba perdendo, e o oxigênio do grupo 6A precisa ganhar 2 elétrons. Então, nós vamos ter que o magnésio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Com isso, nós vamos ter que o magnésio passa a ter uma carga positiva, mais 2, e o oxigênio uma carga negativa, menos 2. Outro exemplo é se a gente colocar um fio de zinco numa solução de sulfato de cobre, nós vamos verificar, depois de um certo tempo, que vai ocorrer essa reação aqui, onde eu tenho o zinco no estado sólido e o cobre que está em solução, vai ocorrer uma transformação, o zinco passando para a solução e o cobre sendo depositado. Então eu tenho aqui esse fenômeno, onde você tem aqui a barra de zinco, dentro de uma solução de sulfato de cobre. Depois de um determinado tempo, o que acontece? O cobre vai ser depositado na placa de zinco e o que era o zinco passou para a solução. Aqui na nossa figurinha, não dá para a gente observar direito, mas isso, com o passar do tempo, essa solução ela vai ficando incolor. Ela vai diminuindo a tonalidade azul, que é característica do cobre em solução. A corrosão de um prego de ferro com um fio de cobre enrolado em um meio de HH é indicado da seguinte forma. Os resultados após 3 dias, que você deixou nessa solução, devido à presença do cobre, o ferro ele vai ser corroído mais rapidamente. Isso a gente chama o ferro, nesse caso, de metal de sacrifício. E a indicação, essa cor azul aqui, indica a presença do ferro que está passando do prego para a solução, e essa coloração rosa indica que tem a presença de hidroxila, Está formando aqui um hidróxido que tem coloração
rosa. Podemos representar a reação da seguinte forma. Nós temos o zinco sólido, que vai reagir com o cobre da solução. E aí o zinco sai da barra e passa para a solução, e o cobre sai da solução e passa para a barra. Assim temos duas semi-reações. Nós temos uma semi-reação de oxidação, que é o que ocorre com o zinco. O zinco passa de NOx 0, que é uma substância simples, para mais 2. E temos a semi-reação de redução, que é o que ocorre com o cobre. Ele passa de mais 2 para 0. E observe que, nos dois casos, na oxidação, o zinco perde 2 elétrons e na redução o cobre ganha 2 elétrons. Podemos notar que, devido à transferência de elétron, ocorre mudança na carga elétrica das espécies químicas. Essas cargas elétricas são denominadas número de oxidação ou simplesmente NOx. O conhecimento do número de oxidação é de grande importância para o entendimento dos processos de oxirredução. Vamos agora estudar as maneiras de determiná-lo. Como é que eu determino o número de oxidação? No caso dos compostos iônicos, é bem lógico, porque o composto iônico se caracteriza quando um elemento perde e o outro ganha. Então, quem perde elétron sofre oxidação, quem ganha elétron sofre redução. Então, é um processo bem lógico. Já nos compostos covalentes, nós não vamos ter essa história de quem ganha, de quem perde, já que eles estão compartilhando os elétrons. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos verificar que a carga elétrica teórica numa ligação covalente é aquela em que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação, ficando os elétrons com um átomo mais eletronegativo. Ou seja, na ligação covalente, nós temos os elementos mais eletronegativo que atrai o elétron do outro. Nessa atração, significa que um passa a ter uma carga positiva, parcial, porque o elétron está distante dele agora, e o outro que atraiu tem uma carga parcial negativa, porque atraiu o elétron, então se torna negativo. Por exemplo, o ácido clorídrico, a ligação é do tipo covalente, então eu tenho aqui que esses dois elétrons pertencem ao hidrogênio e ao cloro ao mesmo tempo. Isso é o que caracteriza uma ligação covalente, o compartilhamento. Mas, como o cloro é mais eletronegativo, então os elétrons são atraídos pelo cloro e ficam mais próximos do cloro. Dessa forma, dá a ideia de que o hidrogênio perdeu o elétron, ficando com a carga positiva, e dá a ideia de que o cloro ganhou o elétron, ficando com a carga negativa. Então, dessa forma, nós temos um processo onde eu posso determinar quem é positivo e quem é negativo numa ligação covalente, analisando a eletronegatividade de cada um. Então, aquele que é mais eletronegativo se torna negativo e aquele que é menos eletronegativo se torna positivo. Então, se por uma influência externa houver a ruptura dessa ligação, é evidente que o par eletrônico fica com o cloro, né? Se você quebra a ligação hidrogênio-cloro, como o elétron já está mais próximo do cloro, quando você quebrar, o elétron vai ficar com o cloro. Dessa forma, o hidrogênio passa a ter uma carga mais 1, que a gente chama isso agora de NOx, e o cloro tem uma carga menos 1, que nós vamos chamar também de NOx. Portanto, do conceito de número de oxidação, nós podemos ampliar o conceito de oxidação e redução. A oxidação, como já foi dito, é quando o elemento perde elétrons. Mas agora nós podemos estender e dizer que sofre oxidação quando perde elétron ou quando há o aumento do número de oxidação.
no caso do zinco que a gente falou lá atrás, ele passou de 0 para mais 2. Então, se ele passa de 0 para mais 2, aumenta o NOx. Então, ele sofre oxidação. O fenômeno da redução é quando o elemento ganha elétron ou quando diminui o NOx, que era o caso do cobre, no exemplo lá atrás, onde nós tínhamos o cobre passando de mais 2 para 0. Portanto, de mais 2 para 0, ele diminui o NOx, então sofre redução. Então, a oxidação, há um aumento do NOx e na redução há uma diminuição do NOx. Então, regras para a determinação do NOx. Alguns elementos eles possuem NOx variáveis, principalmente os elementos do grupo B. Então, nós precisamos ter em mente algumas regras para que possamos determinar o NOx desses elementos. A primeira regra fala das substâncias simples. Toda substância simples tem NOx igual a 0. Por quê? Porque numa substância simples é quando eu tenho dois ou mais átomos iguais ligados entre si. Então, se são átomos iguais, a eletronegatividade é igual, ninguém puxa elétron de ninguém. Então, eu tenho que o NOx é sempre 0. Quando eu tenho íons, né? Íon monoatômico, então se eu tenho aqui, por exemplo, o potássio, que aqui tem uma carga mais 1, então significa que o potássio tem NOx mais 1. O bário, mais 2, tem NOx mais 2. O flúor tem um sinalzinho de menos, então o NOx é menos 1. O nitrogênio, menos 3, o NOx é menos 3. Então sempre há essa coincidência. Regra 3. Existem elementos que apresentam NOx fixo. Essa tabelinha aqui é de extrema importância de que você conheça. Então nós vamos ter os metais alcalinos, que são os elementos do grupo 1A, que são eles o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio. Todo elemento do grupo 1A possui um elétron na última camada. E quem tem um elétron, perde elétron. Quem perde elétron fica positivo, então ele tem NOx mais 1. Os elementos do grupo 2A, que são chamados metais alcalinos terrosos, que são eles o berilo, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e rádio, todos eles possuem 2 elétrons na última camada. Quem tem 2 elétrons sempre perde, quem perde fica positivo. Então, os elementos do grupo 2A têm NOx mais 2. Nós temos outros elementos, como o zinco, que tem NOx fixo mais 2, a prata tem NOx fixo mais 1, e o alumínio, que é do grupo 3A, tem NOx fixo mais 3. Então é bem importante que a gente sempre lembre dessa regra 3 aqui, que envolve os elementos com NOx fixo. Regra 4 vai para o hidrogênio. O hidrogênio, na maioria dos compostos, ele tem NOx mais 1. Ele só vai ter um NOx diferente quando ele formar hidretos metálicos. O hidreto metálico é quando o hidrogênio se liga a um metal alcalino ou alcalino terroso. Nesse caso, o hidrogênio tem NOx menos 1. Porém, no nosso caso aqui, o hidrogênio ele vai ter sempre NOx mais 1. Embora a gente saiba que pode ser menos 1, no nosso caso, no nosso estudo, quase que 100% das vezes ele terá NOx mais 1. Regra 5 fala do oxigênio. O oxigênio em compostos com 3 elementos ou mais, o que vai acontecer com a gente aqui, ele terá sempre o NOx menos 2. Tá? Então, na maioria dos compostos, o oxigênio tem NOx menos 2. Porém, quando o oxigênio está ligado ao flúor, ele vai ter o NOx positivo, porque o flúor é o mais eletronegativo do que ele, então acaba que ele fica com um NOx positivo mais 2. Nós temos outros casos nos peróxidos que o NOx é menos 1.
certo? Mas a gente volta a falar desses peróxidos quando a gente estiver falando das funções inorgânicas. Então, o oxigênio, para o nosso estudo aqui, ele terá sempre o NOx menos 2. Regra 6, envolve os halogênios. Os halogênios, eles têm NOx menos 1, porque eles são do grupo 7A. Quem é do grupo 7A precisa ganhar um elétron e quem ganha fica negativo. Então, o NOx menos 1. Porém, o halogênio ele só vai ter NOx menos 1 se ele for o elemento mais eletronegativo. Em outras palavras, se ele vier no final da fórmula, tá certo? Caso esse halogênio venha como elemento central, aí ele não vai ter NOx menos 1, ele terá um NOx variável que nós vamos aprender a calcular. A regra 7 é extremamente importante. Ela diz que a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto é sempre igual a zero. Aí aqui eu trago como exemplo o NaCl. O sódio é do grupo 1A, tem NOx mais 1. O cloro é um halogênio, que é o mais eletronegativo, é menos 1. Quando eu somar mais 1 com menos 1, dá zero. Então aqui eu tenho vários exemplos e todos eles, a soma do NOx vai ser sempre igual a zero. Não esqueça, o somatório do NOx é sempre igual a zero. Bom, então diante das regras, como é que a gente calcularia, por exemplo, o NOx do H3PO4? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que o hidrogênio, ele tem NOx mais 1. E como eu tenho 3 oxigênios na fórmula, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por mais 1, né? 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Sabemos também que o oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4 oxigênios, então o que é que eu faço? Eu multiplico o 4 vezes menos 2, então nós vamos encontrar menos 8. Como eu não sei qual é o NOx do fósforo, uma vez que o fósforo tem NOx variável, né, o elemento central quase sempre tem NOx variável, então eu vou chamar isso aqui de X. E aí eu monto uma equaçãozinha, onde 3 vezes mais 1, mais o X, mais 4 vezes menos 2, a soma disso daqui tem que dar sempre igual a zero. Calculando essa equação aqui, uma equação simples, nós vamos chegar que o X vale 5. Observe que aqui eu coloquei uma equação, mas na verdade a gente não precisa trabalhar com essa equação, dá para a gente fazer mentalmente. Se a soma tem que dar zero e eu já tenho mais 3 e menos 8, qual deve ser o valor do X para que o resultado dê zero? Tem que ser 5, porque mais 3 com mais 5 dá mais 8, com menos 8 dá zero, certo? Vejamos um outro exemplo, no caso do K2CR2O7. O potássio, ele é do grupo 1A, portanto, ele tem NOx mais 1. Como são 2, eu multiplico 2 vezes mais 1, dá mais 2. O oxigênio tem NOx menos 2. Como são 7, eu multiplico 7 vezes menos 2, dá menos 14. O cromo, como é o elemento central, eu não sei o valor, estou chamando de X. Mas como são 2 cromos, eu multiplico. 2 vezes X dá 2X. Aí eu monto a equação. 2, que seria o resultado do potássio, mais 2X, que seria o resultado do cromo, menos 14, que é o resultado do oxigênio. Quando eu somar tudo isso, vai dar igual a zero. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que X é igual a 6. Ok? E temos ainda uma oitava regra que fala quando você tem um íon. O somatório do NOx é sempre igual à carga. Então, observe que eu tenho aqui o P2O7, 4 menos. Então, eu tenho que a carga desse íon é menos 4. O que é que vai mudar nesse caso aqui? Simplesmente que agora o somatório não é zero. O somatório vai ser menos 4, que é o valor da carga desse íon.
Então, eu não sei quanto é que vale o fósforo, então, mas são 2, então vai ficar 2x. Mais 7 vezes o oxigênio, que é menos 2, e isso vai ser igual à carga, que é menos 4 ou 4 menos. Lembra que isso tanto faz. Resolvendo isso daqui, né? Chamando a atenção aqui que o resultado agora não é 0, e sim é igual à carga desse íon. Então, o resultado aqui nós vamos ter que o X será igual a 5 para o fósforo. Podemos falar também da variação do NOx para as reações químicas. Né? Nós temos a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Nesse caso aqui, observe, o cobre está passando de 0 para mais 2, então ele está aumentando o NOx. Né? Portanto, ele está perdendo elétron e sofre oxidação. Já no outro exemplo aqui, a semi-reação, a prata está passando de mais 1 para 0. Então, eu tenho uma diminuição do NOx e eu tenho então a redução. Com isso, nós temos que o cobre sofre oxidação e é denominado agente redutor. Ó, o cobre sofre oxidação porque ele perde o elétron. Então, se ele perde elétron, ele não perde o elétron para o elétron ficar solto. O elétron vai para o outro átomo. Então, ele faz com que aquele outro átomo sofra redução. Então, ele sofre oxidação, mas faz com que o outro sofra redução. Então, ele é o agente redutor. No caso da prata, ele sofre redução, mas ele é o agente oxidante, ou seja, ele sofre redução porque recebeu o elétron, mas ele fez com que o outro perdesse o elétron, então ele fez com que o outro sofresse oxidação. Então a prata sofre redução e é o agente oxidante. Com isso, verificamos a importância das reações redox e aprendemos as regras e mecanismo de como calcular o número de oxidação das substâncias iônicas e moleculares. Ok, galera? Valeu aí, um abraço para vocês e até a próxima!